Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babaloi, Calgondá. Este é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog que tem texto, o blog convencional, daquelas pessoas que gostam de ler. www.rumilar-fa.com.br. Então não deixe de ir no blog se você gosta de ler, se você quer ver textos. Eu sei que os textos não estão sendo muito atualizados, eu de vez em quando boto alguma coisa mais profunda lá, mais nova, né? Mas, enfim, tem muito texto lá, né? E vocês sempre podem questionar coisas, de repente eu me motivo e faço um texto novo lá para completar, porque eu acho que já tem bastante texto. Mas, enquanto isso, para quem não gosta de ler, temos esse canal aqui do YouTube, né? Para a gente poder falar sobre religião, tá certo? Lembrando que este é um canal de religião de Ifá, né? Religião Urubá, baseada na religião Urubá, de Ifá. E aqui eu falo sobre teologia, né? Que eu falo sobre Ifá e teologia, e de Ifá, como as pessoas se beneficiam da religião, se beneficiam de Ifá. Então, assim, é isso que eu faço aqui, né? Então aqui vocês não vão ver eu falando de Odu, né, de Ebora e tudo mais. Bom, eu estava um tempão sem fazer vídeo, é que minha vida é meio enrolada, eu estava cheio de coisa para fazer, eu estava resolvendo um montão de assuntos aí que me ocupam, né? Eu tenho uma vida profissional e de vez em quando fica meio estressada e densa. Mas voltei e estava também meio preguiçoso para fazer, né? A gente fica com tanta coisa, tem hora que você quer um descanso. Mas enfim, estamos de volta aqui com o canal. E neste vídeo, né, se você, depois desse blá blá blá, se você ficar até o final, eu vou discutir aqui, né, vai ser um assunto mais light, eu vou discutir aqui com vocês um aspecto teológico que é uma discussão interessante, né, sobre será que as religiões são baseadas em trocas com Deus? Ou seja, essa constituição que as pessoas fazem, né, que define, não sei se vocês sabem isso, mas existe uma definição que se faz de religião, que é um sistema de trocas, que você oferenda, recebimento de Deus, oferenda, recebimento de Deus. Então isso tem se você não sabia disso, entenda que é isso, as pessoas falam dessa maneira, assim que define religião. E eu aqui procuro sempre ressignificar a religião, né, principalmente no sentido de explicar para vocês qual é a utilidade da religião, qual é a significância da religião, por que ela é importante para você, por que ela é importante de forma integral na vida de todo mundo, né? E não uma coisa de definições, né? Eu não me furto aqui, não fujo de definições, né? De explicações, de furto de teologia, passando pela página 1, 2, 3, 4, 5, até a página 10, página 100, a gente vai continuar discutindo. Então eu vou falar sobre isso, discutir com vocês se religião é um sistema de trocas entre nós e o divino, porque essa é uma definição muito pobre, né? Mas tem muita gente que gosta dela. Então eu vou falar sobre isso. Não, acho que não precisa ser tão grande, mas é um assunto interessante, tá? Então, quem quiser escutar isso, fique até o final. Se não, deve ter outros vídeos para você. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar sobre isso aqui, né? Para quem quem se interessou pelo assunto, né? Vamos lá. Bom, então a primeira coisa é o seguinte. Para quem não sabia, eu vou falar devagarinho, assim, vou explicar, pessoas ficam ouvindo, pelo menos eu gosto de botar o YouTube tocando, né, e ficar ouvindo o que as pessoas falam, acho muito mais tranquilo, é o meu jeito, né. Então, só não gosto de ficar falando lento, mas eu já vi que quando eu falo muito rápido as pessoas ficam meio perdidas, as pessoas reclamam, então estou tentando fazer aqui uma forma mais pausada. Mas esse conceito de troca, de você fazer uma oferenda e vocês precisar de um favor, é a forma como as pessoas, muita gente define religião. Na verdade, é a forma também que pessoas que estão dentro, somente dessas religiões aqui, né, de matriz afro-brasileira, né, ou religiões africanas, se sentem também. Todo mundo, né, deve estar achando que é isso. Não, religião é isso, né? Eu faço uma oferenda, tenho uma troca. E o que eu digo aqui o tempo todo para vocês é que não, a religião não é um sistema de trocas, não é baseado nisso. E essa vai ser a explicação que eu procuro trazer. Mais uma vez, eu tento ressignificar isso aqui. Isso aqui, bom, vamos lá. Algumas pessoas devem ouvir. Hoje o YouTube, vamos lá, deixa eu fazer uma pausa aqui. O YouTube tem muitos canais, né? Então de vez em quando eu vejo e ouço várias correntes, né, de religiões teológicas
vejo protestantes, vejo católicos, né? Eu só não gosto de muçulmano porque muçulmano não é religião, né? Então não vejo ele. Mas vejo até os ateus e tal. Aí tem um canal de um cara que é ateu, né? Ele é acadêmico qualquer, um boçal acadêmico lá qualquer. Aí ele faz um canal de ateus. Ele chama ateus para falar. Aí ele fala assim, ex-pai de santo, ex-pastor, ex-padre, ex-médium de Kardec, ex-médium, tudo ex. Ninguém ali é nada. Todo mundo é ex, né? E ele adora isso, né? Ele diz que a motivação dele, de lá, que é contra o charlatanismo religioso. Afinal das contas, ele é contra a religião, né? Não o charlatanismo religioso, porque você ser contra o charlatanismo, você teria que ser o charlatanismo de todo mundo, né? Você seria contra o charlatanismo dos mecânicos, o charlatanismo das costureiras, o charlatanismo, sei lá, das lanchonetes de hambúrguer. Cara, tem tanto charlatão. Você vai falar sobre os charlatões? Eu acho que isso não é tema, né? Porque todas as áreas de humanas se produz trabalho, não sei o que, tem as pessoas que são corretas e tem os charlatões, assim como na academia, né? Professores, tem uns charlatões, tá certo? Tem pessoas decentes lá, né? Então, eu acho um tema podre você se anunciar, não, eu estou aqui fazendo contra o charlatanismo religioso. Cara, você está falando sobre nada, está falando sobre ateísmo, basicamente, você está querendo fazer proselitismo no ateísmo. E lembrando todo mundo, não sei se vocês sabem, mas eu vi umas estatísticas recentes, né? Eu fui fazer estou fazendo um texto, eu tive que fazer uma pesquisa, aí fui descobrir lá como é que é religiões no mundo. Aí eu descobri o seguinte, né, num censo qualquer que foi feito, lá a fonte do censo, descobriu-se que 5% da população do mundo é ateu. Não tem religião, ateu mesmo, não acredita em Deus. 95% da população do mundo acredita em Deus e em alguma religião, e faz parte de alguma religião. Olha, a gente que acredita em Deus, a gente não pode, né, deixar 5% das pessoas dominarem o discurso, porque, cara, essas pessoas, elas têm que estar, para elas estarem certas, elas têm que achar que os outros 95% da população do mundo são um bando de idiotas, imbecis, malucos, tontos, e só eles são os iluminados da raça humana, os humanistas, né, os iluministas ali que sabem tudo. Então tem 95%, cara. Você pode dizer que tem alguma pessoa erra, 10, né, 1000, isso aqui. Cara, mas 95% da população está errada, ou seja, não, são pessoas que se iludem com Deus, que criam um Deus imaginário. Então é sobre isso que eu vou fazer esse vídeo, vou fazer até outros, mais uns 2 vídeos sobre esse assunto aqui. Mas quando eu pego uma série, vou fazendo, né? Então essas pessoas têm que estar erradas, essa definição. E aí essas pessoas buscam essas definições, tá certo, né? E essa definição é tanto dos ateus como também desse pessoal de academia, que tem muita gente de academia, né? Que diz que gosta de fazer definições importantes, então diz que é isso, né? Que são cientistas. Já viu esse pessoal de academia, né? Que são o pessoal que não faz nada na vida, que não sei estudar, né? Eles dizem que não, somos aqui, é isso, é um sistema de trocas, né? Aí quando você vai descobrir, né, o que é a ciência deles, não, isso aqui é ciência religiosa. Vai dizer como ciência, cara, ciência são pessoas que pegam fontes quaisquer e fazem lucubrações dele, eles fazem hipóteses. Eles mesmos dizem, não, mano, ciência você nunca está certo, você pode ter um, pode ter outro, pode ter outro, pode ter outro, assim. Não sei se vocês entendem isso, não sei se percebem isso, né? Que o que essas pessoas chamam de essas ciências humanas ou ciências não exatas são um monte de teorias, né? Seja os arqueólogos, seja os antropólogos, seja os cientistas de antropologia religiosa. O que eles fazem é ficar fazendo hipóteses. E uma deles tem certeza, os historiadores. Todo mundo faz ali um montão de construções, tá certo? De constructor que ele bota, deveria ser assim. E diz como se fosse aqui fosse ciência. Quando você vai puxar... Não, veja bem, não é bem assim. Quando você tenta puxar alguma afirmação, de onde você descobriu? Não. Aí você descobre, onde você descobriu que ele tirou aquilo, veja bem, não pode ser, isso é uma hipótese, eu estudei, eu avaliei, não sei o quê. Então tá. Então ciência, a gente não deve dizer, ciência mesmo, são as exatas, da qual eu faço parte, né, das exatas, eu sou engenheiro, né. Então o pessoal das exatas é aquela, A1, B1, sabe, você pode fazer a continha, demonstrar, como queríamos demonstrar, tá aqui, parará, isso é ciência. Os outros são construções, tá certo? Mas, então esse pessoal busca essa definição fácil, né? Já gastei aqui 9 minutos, 10 minutos falando de nada, né? Só revoltado com esses caras, né? Bem, lamento, né? Mas
Então, eles mostram aí. Mas e aí, do nosso lado da teologia? O que a teologia mostra? Né? A teologia mostra o seguinte, né? Que a teologia, na realidade, essas pessoas eles rejeitam uma visão teológica. Eles acham que a teologia são os caras que ficam fazendo imaginação. Eles também usam processos imaginativos, criativos absurdamente, mas os teólogos não. Os teólogos são... Eles escorregam na maionese, assim, escorregam nas cascas de banana todas, eles são malucos. Não, cara, pelo que eu como engenheiro, pelo pouco que eu entendi desse povo aí, cara, o grupo dos teólogos, do qual eu procuro fazer parte, junto com os grupos dos outros lá, né, dos historiadores, dos antropólogos, dos arqueólogos, cara, todo mundo faz a mesma coisa, tá? Não faz, assim, só usa um processo um pouco diferente, não... Os teorizadores, não, aqui nós temos método. Sim, mas olha só, aqui também nós temos método. Você estabelece uma linha, coerência, você puxa, as coisas têm causa e consequência. Também tem método na teologia. Teologia não são invenções. Você pode ter visões teológicas. Você pode ter o mesmo livro com visões teológicas diferentes. Claro, isso é normal, assim como eles também têm. Mas dentro de uma linha, a pessoa tem que buscar uma coerência, de fechar as pontas, de trazer uma explicação decente para você, para aquilo tudo. Igual os outros fazem, tá? Então eles não recusam. Então o que eu posso dizer é que a teologia é tão ciência quanto essas outras merdas que eles falam por aí, tá certo? Não tem nenhuma grande diferença não, tá? Então, e o que a teologia fala, né, sobre religião, né? Não só essa, várias teologias que eu conheci. De novo, eu não tenho propriedade para falar que eu conheço todas as religiões. Eu conheço muitas religiões, tenho informações, tenho conhecimento. E aí muito desse conhecimento me permite me pronunciar em nome daquela determinadas correntes, mas eu posso dizer assim, do conjunto de conhecimentos que eu tenho. É sobre isso que eu me manifesto aqui. O que todo mundo diz? Cara, que nós nascemos com um propósito. Então, assim, religião não é uma base, é o que eu quero dizer. Religião não é uma base de troca. As pessoas não entram numa religião ou não creem em Deus para obter troca de favores. Isto é uma simplificação absurda de um aspecto que pode eventualmente ocorrer, que eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso aqui. Mas o que tem na religião, sim, que a gente nasce com um propósito e as religiões procuram explorar qual é esse propósito. E aí eu digo assim, se você está numa religião e esta religião não te explicou qual é o seu propósito de vida, por que você nasceu, por que você vive, por que você se esforça em viver, por que você se esforça em ser bom, se não te deu uma explicação boa, você está numa religião errada. Se você está numa religião e você não está buscando essa explicação de propósito, mais uma vez, você não entendeu onde você deveria estar. Talvez seja melhor você se reposicionar, entender que você deveria estar aprendendo isso. Mesmo que seja essa visão de uma religião principal aí que acha que você nasce por acaso, tá certo, né? E que você morre e vai ficar, acabou. E você tem uma vida ali que pode ser boa, pode ser ruim, pode ser miserável, pode ser dramática, pode ser caótica, e acabou. Se esta é uma explicação que você acha que é legal, continue acreditando nessa religião. Ou ela diz, se você cometer uma falha, se você não amar Deus, absurdamente você vai para o inferno, vai sofrer o resto da sua existência, milhares de anos lá. Mais uma vez, se essa visão é confortável para você, fique nela. Porque é o que eu falo é o seguinte, a gente não sabe qual é a versão correta, né? Ninguém sabe qual é a versão correta, né? Então aqui. Então, a religião a religião é uma criação humana que te dá um conforto para viver. O que importa é a nossa vida. Mas essa discussão é outra, não quero entrar com essa agora, né? Outra coisa que fala é que a alma é perene, né? Que a vida é efêmera, todos falam isso. E que existe uma separação, né? Do mundo natural e do supernatural, tá certo? E que, acima de tudo, nós temos o livre-arbítrio, né? Que se reflete e essa visão do livre-arbítrio que está na religião está, em várias religiões, né? Você vê lá o conceito nos cristãos de Adão, né? Ali, o que o Adão é o pecado? Não, ali na meu ponto de vista, na minha interpretação, ali é a manifestação do livre-arbítrio, é ali que o homem conquista, por sua vontade, o livre-arbítrio. Pá! Em Fá, a mesma coisa, tem lá o negócio do livre-arbítrio nos gregos, que é uma religião antiga, Prometeus.
né? Prometeus é uma figura importantíssima na religião grega, né? A religião grega, as pessoas falam mal da religião grega, são politeístas, não sei o quê. Mas, cara, os mitos gregos são lindos, são maravilhosos, são usados até hoje como referência de filosofia. Assim, os mitos gregos são espetaculares, fazem parte da religião deles. Não, mas são politeístas, muitos deuses, cara, mas até hoje influenciam as pessoas. São mitos de uma religião politeísta, que é uma religião ruim, né? Eu tenho um vídeo que eu vou falar sobre essa questão de politeísmo e monoteísmo, né? Mas continuam mantendo na memória da gente como exemplos, cara. O mito de Prometeus é maravilhoso, cara. E tem acho que umas 2 ou 3 versões, né? 2 versões pelo menos, e todas as 2 são boas versões, tá certo? Todas as 2 são boas versões. Efésio e a versão do Platão, né? Então assim, mas são 2 versões interessantes, né? O que eu vejo em todas as religiões, compreendendo que Deus espera que nós vivamos com bom caráter. E a religião vem nesse sentido, não só para lhe dizer para que você está vivendo, qual o sentido dela, como também para lhe dar esses valores supra-humanos, né? E foi essa mão de Deus, através da religião, que conduziu a humanidade de uma forma muito mais agressiva, talvez muito mais dura, para uma forma hoje muito mais suave, muito mais tolerável. Foi o quê? Você vai dizer que foi as leis, foi a organização humana? Cara, todo governo é uma quadrilha que assalta a sociedade, né? Que nos rouba, que nos submete. A religião propõe, o tempo todo, independente dessa organização social, propôs essa questão das pessoas se organizarem, se verem de outra maneira, se tratarem de outra maneira, de ser importante. E nessa religião, a mensagem do bom caráter, né? Que a questão do o que é o bom caráter, é a forma excepcional no qual você trata as pessoas que estão ao seu redor, né? Entendeu? Então, e a outra coisa que as religiões fazem é isso, né? Que nós não estamos abandonados aqui. Apesar de estarmos aqui vivendo a nossa vida, o nosso projeto de vida, a nossa aventura humana na Terra, nós temos todo o livre-arbítrio, negócio todo, nós temos a esperança, a expectativa e a realização de alguma ajuda divina em algum momento, e em alguma escala, para que possa nos ajudar. Então, esta intervenção divina se dá através de regras pré-estabelecidas que cada religião propõe. Olha só, na minha religião, a intervenção de Deus no nosso mundo, na nossa vida, tem determinado contexto, determinado escopo, e ela se dá em determinadas condições para determinadas coisas que podem acontecer. Então, toda a religião, aí eu estou chegando agora finalmente na questão das trocas, ela, sim, depois de eu ter contado toda essa historinha, lembra? Eu não falei isso aqui por acaso, eu falei assim, uma sequenciazinha. Aventura humana, intervenção divina. E essa intervenção divina existe. E aí você dizer, isso não existe, é imaginação. Olha só, mais uma vez, 5% não pedem a intervenção divina até a segunda página, porque na terceira página, quando elas estão apertadíssimas, rapidamente elas descobrem Deus na vida delas, né? Não conheço nenhum ateu que na terceira página, meu Deus do céu, assim, vai procurar Deus. Eu não conheço nenhum ateu. Olha só, já vi vários ateus em situação de complicado, na hora H, onde está Deus? Tá certo? Todo mundo racha Deus nesse momento. Cara, 50 mil depoimentos de ateus aí, fora os que a gente viu na vida real. O cara, de alguma maneira, acha Deus lá. Então, existe sim, as religiões dizem o seguinte, olha, sim, existe apesar de toda, estou repetindo, né? Estou me repetindo aqui talvez pela terceira vez, mas apesar de toda a independência que nós temos que ter, toda a nossa autonomia, tudo que determina o livre-arbítrio, isso que nós ganhamos, essa separação física de 2 mundos, não é um mundo só, não é um mundo espiritual só. Nós estamos por nossa conta, nós somos independentes, nós temos a nossa decisão, porém, nós podemos sim esperar a intervenção de Deus, em alguma proporção. E aí é que, neste ponto, todo mundo concorda. Religiões concordam, religiosos concordam. E daí para frente? E daí para frente é que a grande questão, né? Porque, como eu já expliquei, como religião, o que é sagrado numa religião é Deus. A religião, que é essa estrutura,
A teologia são processos humanos, são pessoas, homens, que criam a teologia, a interpretação de textos sagrados. E os textos sagrados são sagrados? Não. Tem nada de sagrado em texto, gente. Texto sagrado, de qualquer lugar, são obras humanas. Ninguém recebe um fax de Deus. Exceto os muçulmanos. Os muçulmanos têm certeza absoluta que receberam um fax de Deus com o Corão escrito lá. Tá certo? Que lá no céu tem uma cópia. Mais uma vez, essa é a crença deles. A crença que eu vejo mais como textos sagrados, na verdade, textos religiosos são textos, obras humanas, que as pessoas, por várias fontes, né, por mensageiro, por intuição, não sei o quê, constrói. São obras humanas, são escritos por pessoas, teologias são obras humanas e religiões são humanas. Então, apesar desse contexto todo humano, é aí que gera as diferentes interpretações. No que as religiões divergem? Na capacidade de intervenção, ou na verdade, no que você pode esperar do que seja a intervenção divina na nossa vida. Tá certo? Pessoas com prudência, com bom senso, dizem, olha, é isso aqui, outras não estabelecem o negócio. Então, e aí? A questão da falta do caráter, o charlatanismo, se aplica onde? Só nesse ponto, gente. Esse é o ponto da detalhe. Então, agora, entenderam porque eu falei do charlatanismo no início? Eu gosto de fazer essas amarrações. Porque é neste ponto aqui em que varia. Os charlatães dizem que eu consigo fazer tudo, Deus interfere em tudo. E outros caras dizem, olha, não é bem assim, você tem que merecer. Estabelece. Então, a interpretação que cada religião, ou teólogo, ou sacerdote dá para essa capacidade dele, né, como representante de Deus de intervir, é que varia. E aí é que nasce essa confusão. E aí o que faz esses ateuzinhos, esses acadêmicos que fazem? Eles vão, não, é aqui, tá vendo? Eles se fixam nesse ponto, ou seja, no ponto em que existe um processo humano de diversidade, existe um processo humano de erro. Lembra o seguinte, né? Errar é humano. A natureza humana é imperfeita. A natureza humana significa erro, errar. Aí eles pegam nessa parte aqui e ficam explorando como se fosse aquilo, tá certo? Bom, eu vou voltar nesse pontinho só um pouquinho, olha só. Lembra? Deus é o sagrado. O pensamento, a mensagem de Deus se reflete para as pessoas numa forma de textos, mas é uma obra humana. Esta obra humana textual, ela é interpretada, vamos dizer, analisada. Isso aqui é uma linguagem de símbolos, tá certo? De metáforas, né? E existe um processo de interpretação, então, né? Existe um processo de interpretação que chama-se teologia. E teólogos são pessoas que olham aqueles textos e fazem interpretações boas ou ruins daqueles textos, mas fazem interpretações. Você pode ter, se você tem 100 teólogos, você pode ter 100 interpretações. Geralmente alguns, realmente você tem razão aqui, tem alguma divergência. Você sempre tem alguma coisa lá. E a junção, olha só, a junção do que está no texto com a interpretação da teologia é que cria a religião. Você está entendendo essa definição? A religião, que é um conjunto de símbolos, de dogmas, de explicações, de ritos, de liturgia. E isso sai de onde? Sai da teologia. A teologia que interpreta tudo aquilo, isso cria religião. E isso é um processo humano. Isso é um processo humano e aqui nasceu de um processo humano. Então, tudo aqui é um processo humano. É disso que faz. Bom, e aí qual é o detalhe? Como são tudo símbolos e metáforas e não sei o que, existem várias interpretações possíveis. E aí, essa questão da qualidade dessa interpretação que varia, né? Os católicos formam padres para poder fazer. As pessoas perguntam, todo mundo pode ser um padre? Aqui eu vou encostar nessa questão do sacerdócio, né? Tem que explicar. Não. Os católicos acreditam no sacerdócio, que manifesta de duas maneiras. Uma, o sacerdote ele ganha a capacidade de interpretar esses textos, e a Igreja Católica estabelece uma linha disso aqui. E os padres têm que aprender sociologia, têm que aprender filosofia, tem que ser filósofo. Cara, para poder entender aquilo e poder explicar isso para vocês. Tá certo? Protestantes acham não. O Lutero diz, não, qualquer um lê e sai explicando. É por isso que você tem pastor falando 50 mil coisas. Todo mundo, segundo eles, basta ler a Bíblia e tal. Os católicos dizem assim, não, olha só, você tem que ler, tem que ter uma certa capacidade para poder explicar. Você explica dizendo, aqui está a Bíblia, aqui está eu estou explicando para você pode fazer, mas o outro não, acho que qualquer um pode fazer, tá certo? E o sacerdote, e nessa mesma religião, a formação, por exemplo, do Babalaô deveria ser isso, né? Deveria ser isso, aprender a interpretar, assim, esse é a base do formato. E também a questão
da liturgia, da religião, né? De ter a capacidade de exercer esse papel de intermediário entre Deus e a gente através da liturgia, através da sua submissão a isso aí, e que exige a pessoa que se transforma em sacerdote, ela se submete e muda a vida dela. De novo, os evangelhos que ficaram muito comuns hoje em dia, acho que todo mundo pode ser sacerdote. Olha só, a maior parte das religiões não acredita nisso. Os católicos têm sacerdote, nós temos sacerdote, candomblé tem sacerdote, tudo quanto é religião tem sacerdote, que são as pessoas que ganham, não só, repetindo, poder de interpretação como poder de fazer a liturgia, tá certo? Enfim. Nesse ponto de avaliação de interpretação, eu dou até um exemplo grande, lá os hinduístas. Cara, quando você vai descobrir lá, aquela proliferação de divindades, de não sei, de interpretações, de variações, é baseado nisso, a capacidade humana de criar detalhe a partir do mesmo texto, lá dos Vedas, aquele negócio todo. Os caras geraram religiões, o próprio budismo, né? São variações teológicas, não sei o que, hinduísmo, tem várias coisas. Então, é isso. Veja, Deus não está preocupado, não vai interferir neste processo humano de como é que a gente interpreta aquelas coisas que ele mandou. Ele faz o esforço de nos dar as mensagens, esse formato. Se a gente pega aquilo ali e transforma aquilo ali numa merda e num lixo, cara, problema de vocês, cara. Talvez alguém acerte. Né? Deus trabalha com o atacado, ele está passando continuamente. Tem gente que acha que ele parou de passar. Não, eu acredito que ele está continuamente passando essas informações, porque são gerações e gerações, as informações têm que estar sempre vindo, gerações e gerações se trocam, e as informações continuam chegando para as pessoas continuarem trabalhos anteriores, né? Tá certo? Né? A vida é um livro em branco. Então, mas ele não pode controlar se a pessoa sai lá e vira uma seita diabólica, ou se vira uma seita que mata todo mundo, como aquelas do Mason lá, aquele negócio todo que matou, sabe? Ele não tem controle sobre isso, nem vai interferir, isso faz parte do nosso livre-arbítrio que vai fazer lá. Então as pessoas não precisam estar atentas a isso e nem ficar esperando que vai interferir nesse tipo de detalhe. Lembra? Aí volta no ponto que eu falei antes. Existe uma variação grande de entendimento de que qual seja a capacidade real, o propósito real de Deus de interferência. Existe uma divergência, cara. Você tem que procurar entender, e é nisso que varia. Mais uma vez, não adianta ficar batendo esse pequeno detalhe, né? Então, por quê? Porque Deus é isso. Deus não controla o que as pessoas pensam, o que as pessoas fazem, o que as pessoas entendem, entendeu? E a gente desenvolve vários negócios, né? E assim, como teólogo, né, como pessoa que gosta de teologia, na realidade gosta de Deus, gosta das palavras dele, gosta da teologia, gosta de Deus, da manifestação de Deus sobre várias formas, né? Claro que eu estou nessa aqui e sigo essa aqui, mas eu sempre me admiro, eu fico assim, me surpreendo e me maravilho com as outras manifestações quando vejo pessoas escrevendo outras religiões, outros mitos. Aquilo ali toca meu coração. Eu falei, cara, que mensagem bonita, né? Pena que não dá para usar todas as definições, a gente tem que escolher alguma das definições, né? Mas então, o que acontece? A gente não pode ficar nessa mesquinharia de definir o entendimento de nossa relação por Deus, ou pelo radicalismo, ou pela ignorância, pela simplicidade excessiva. Você não pode querer definir Deus se você não entender o que os teólogos colocam, respeitar a interpretação dele, com algumas, né, com alguma razoabilidade. Não adianta você querer, não, vou fazer do meu jeito, aquele negócio todo. Cara, não tem isso, né? E aí entra outro ponto, agora amarrando mais um ponto nessa correntinha que eu estou fazendo com vocês aqui, né? É a questão de que a religião, que é a forma como nós formatamos esse negócio todo, reflete a vida humana, reflete o entendimento humano, reflete a sociedade humana. E a sociedade humana se baseia, quando a gente busca melhorar a relação com as pessoas, procura se relacionar com as pessoas, ela é baseada em oferendas. Nós somos assim. Nós oferecemos carinho, nós oferecemos amor, porque nós esperamos a mesma coisa. Nós queremos alegria, nós oferecemos instrumentos de alegria, que sejam oferecendo comida, bebida, alegria, dança. Nós nos relacionamos entre nós e é assim que a gente troca as coisas. Então não é possível a gente ter uma outra, não é possível que as pessoas estabeleçam uma outra relação com Deus que não seja baseada nos mesmos parâmetros da vida nossa, porque nós não conseguimos imaginar uma outra forma. A gente não pode estar imaginando assim, olha, essa é a vida essa é a forma como nós relacionamos com os seres humanos, vamos relacionar com Deus e vamos imaginar uma outra forma imaginária aqui qualquer. Não existe isso.
a gente se relaciona com uma continuidade, como se ele fosse um outro ser, tá certo, né? Acima, mas continua sendo ser. A gente não sabe outra forma que falar. E nem os livros e os textos explicam. Porque todos os textos sagrados, todos os textos religiosos, explicam Deus humanamente. Todos os textos, os épicos, os poemas, os versos e os mitos, o que eles são? São textos que explicam Deus de uma forma como pessoas humanas conseguem entender. E as pessoas humanas conseguem entender como aquela relação reflete as próprias relações que elas têm. E isso é muito simples, gente, é só entender dessa maneira. Por isso que vários processos da religião, de litúrgico, refletem a forma como nós mesmos nos relacionamos, tá? Assim, quando a gente pauta a relação com Deus através, por exemplo, tudo com a religião tem uma oferenda. Alguns oferecem uma vela, alguns oferecem uma flor, alguns oferecem um prato de comida, alguns oferecem um prato de arroz, não importa. Alguns oferecem lá um animal, como os judeus ofereciam. Gente, é isso. Nós pautamos a nossa relação como se fosse. Também, se você fosse convidado para minha casa, eu lhe faria várias oferendas de comida, de animais, de carne, de bebidas, eu estaria fazendo. A gente faz a mesma coisa e isso não transforma aquilo numa relação de troca. Ou seja, eu não te convido ali porque eu vou te dar essa comida e estou te esperando outros favores em volta. Não, cara. As pessoas se convivem porque querem estar convivendo junto, querem conviver e querem ser felizes junto, querem transmitir e trazer aquela felicidade. Você também não pode, se você pensa disso, de Deus, que é a relação de religião, relação de troca, então você tem que falar o seguinte: então tá bom, então a relação humana também é uma relação de troca, eu só dou uma coisa que eu quero uma coisa em troca. Aí, beleza, botamos tudo no mesmo papel, né? Botamos tudo no mesmo ponto, fica todo mundo igual, então vamos buscar uma outra definição, porque essa não define nada, essa definição não define nada. Também, tem muita gente que diz, não, religião é mística porque ela acredita em magias. Olha só, cara, a magia existe no mundo, a feitiçaria, aí eu vou dizer que a feitiçaria, a magia, vou chamar de magia, existe no mundo, independente de religião, tá certo? Olha só, a gente pode ter uma outra conversa, é acreditar quem acredita ou não em magia, tá certo? Talvez seja o mesmo 95% quanto a 5%. Mas assim, a magia existe, as pessoas acreditam nisso, tem um monte de gente que não acredita, talvez os mesmos 5%, só que as outras 95% acreditam e veem essas coisas funcionar, porque você acha que aqueles 95% continuariam acreditando que magia existe, que existem forças supernaturais, se quando elas fossem fazer alguma coisa, aquelas coisas não se realizassem daquela maneira, não acontecesse assim? Cara, você tem que ser muito burro, muito ingênuo, para achar que 95%, essa população toda, faz uma coisa sem ter retorno e continua fazendo aquilo de forma burra, como se fosse um idiota. Na realidade, não são os idiotas são esses 5% que não acreditam que exista, tá certo? E a magia não está, então se ela não está ligada à religião, ela existe como um todo. Numa religião, ela assume um outro contexto, um contexto de uma justificativa muito maior, um contexto muito superior, porque ela é baseada no motivo, na pessoa, no merecimento, né? na liturgia, no operador que faz e no divino, tá certo? No material empregado e no divino que vai atender. Então, e o divino para atender, ele tem que ter toda essa cadeiazinha. O que a religião diz é o seguinte: olha só, para você ter isso, você tem que ser merecedor e você só vai receber uma bênção se você for merecedor de alguma maneira. A religião fala, então, se comporte bem, seja uma boa pessoa para você merecer essa atenção, essa coisa. Aí, isso que a religião diz para as pessoas. Ela motiva, olha, para você ser beneficiado por isso, e essa coisa que você for beneficiado não lhe trazer consequência, não trazer coisa ruim, ou efeitos negativos, proceda dessa maneira. Então, sim, a religião é baseada numa magia limpa, tá certo? E as outras pessoas que fazem de alguma maneira, ou magia de outra maneira, não têm esse compromisso e vão fazer, e você está submetido a qualquer sorte de coisa, tá certo? Essa é a grande diferença dos dois aspectos. E essas explicações, mas por que tem magia? Olha só, porque tem magia por causa disso. Porque é a forma como você muda o curso natural das coisas. Então, quando você pede alguma coisa para uma divindade, para Deus, será uma ação mágica que vai mudar o comportamento, seja porque vai mudar você por dentro, seu comportamento, algumas consequências naturais. É isso que espera. Isso é um absurdo. Algumas pessoas podem dizer, isso é um absurdo você imaginar isso. Não é um absurdo, é assim que acontece.
E você não vai achar que a gente não vê isso o tempo todo, o dia todo, toda semana, todo dia. Se a gente não visse isso, eu não estava aqui nessa posição. Gente, se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui. Olha só, e eu sou engenheiro. Aquele pessoal que lembra que faz equaçãozinha. Ó, isso aqui vai, né, dinheiro, isso aqui vai cair ou não vai cair? Isso aqui vai para um lado ou para o outro? Se eu chego lá, eu sou aquele cara que faz as equações, né, que acredito em equações, eu acredito em física, em matemática, equações. A minha vida é baseada em equações. Equações dá certo. Códigos dão certo. Então essas coisas são absolutamente previsíveis. E aí você vai dizer assim, você acha que se eu não visse essas coisas se materializando assim, de uma forma de equação, fiz e dá certo. Fiz e tem uma influência. Fiz. Se eu não visse essa coisa, eu estaria aqui dizendo, acreditando, fazendo isso aqui. Você pode achar que todo mundo é idiota e tem fé cega, que faz as coisas sem imaginar. Ah, cara, me poupe, tem que ser muito burro para achar isso, você tá entendendo? Tem que ser muito burro, tá? A outra coisa é a pessoa também, né, até achar, não, ele tá oferecendo comidinha, acha que Deus vai vir aqui comer. Olha só, cara, mais uma vez, você é estúpido se você acha que quando você bota a comidinha, vai vir lá um Deus e vai comer. Deus não precisa. Divindade, Deus, anjo, santo, orixá, você acha que precisa de comida? Não é. Aquilo ali, aqueles materiais, aí é a questão da magia. Aquilo ali tudo é transmutado, aquela energia toda volta para você. É aquilo que faz a coisa toda. Mas tem que fazer claro. O princípio do livre-arbítrio implica que para você ter uma ação, você tem que se prontificar. Ah, beleza, você colocou lá, lembra? O livre-arbítrio é aquele que permite os ateus viverem como eles querem viver. Os incrédulos como eles querem viver. E nós como a gente quer viver. É o livre-arbítrio. Então, a manifestação de Deus ou da graça de Deus na vida da gente requer a sua opção por aquilo, a sua manifestação. Eu quero, eu preciso isso. Então você vai ter. Pum! Não, eu não quero. Eu quero viver minha vida com tudo. Cara, tenha toda a liberdade. Você não vai para o inferno na religião, na forma como nós entendemos a relação com Deus, a nossa relação com Deus com a gente. Cara, você pode seguir como ateu, seja uma pessoa boa, correta e viver, que você vai ter essa vida, na próxima você decide o que você quer ser. Ninguém vai para o inferno, na forma como nós entendemos a relação com Deus, não existe inferno e ninguém vai para o inferno porque não quer ficar acendendo vela para Deus. Não vai acontecer dessa maneira, tá certo? Mas você não fica achando que vem um deusinho, o Exuzinho vai vir comer ali. Ah, gente, se você acreditar nisso, primeiro, esses caras aqui, os ateus, podem acreditar, porque são burros. Se você está na religião e está acreditando nisso, você é um ignorante, você está precisando de conhecimento. O que todo mundo tem que entender, né, é que as pessoas, nós humanos, somos movidos pela esperança. A esperança é o nosso principal sentimento, está dentro de nós, é a esperança. Quando você junta a esperança, mais a criatividade, o mau caratismo, você vai ter uma série de coisas aí, né, ruins que você pode derivar, tá certo, né? Mas a religião, e essas pessoas que usam de forma errada, são almas novas, que se desviaram. Eu poderia ter várias explicações por que as pessoas se desviam, por que existe o mal humano, né? A religião, além de explicar para que serve sua vida, também explica o mal humano, né? Mas não é a conversa aqui, tá certo? Mas por que essas pessoas desviam, por que permite o mal, por que Deus... Os católicos não conseguem chegar nessa conclusão. O que é o mal? Por que existe o mal humano se Deus é bom? Por que Deus permite o mal? Eu tenho todas as explicações. Aliás, todas as explicações, olha só, assim, vou deixar bem claro. Todas as explicações que os católicos não conseguem fazer de Deus, do mal, de não sei o que, de nascer, de espírito, de diabo, eu tenho todas elas prontas. Lembra, eu sou um engenheiro. Antes de me dispor a falar com as pessoas, eu resolvi todas essas questões. Então, assim, eu tenho isso tudo para explicar de forma bem de bom senso, com argumentos de fé, com argumentos de bom senso, com argumentos de lógico, baseado na religião. Eu explico qualquer coisa, da página 1 até a página 100. Não tem problema. Pode ser 100 perguntas sobre o mesmo assunto. Vou responder 100 perguntas. Se os caras não conseguem, né? Você vai falar, tem certos assuntos teológicos aí que você fala com um cristão, que o cara para na primeira, na segunda, na terceira, opa, vamos trocar de assunto, foi Deus que quis assim, o cara vai sair fora. Eu explico até a última centésima vez, tá certo? Mas tem esses desvios assim. O que acontece, né? O que acontece é que
O que me impressiona assim, se você é esses especialistas de academia, esses ateus que ficam querendo explicar religião, e essas pessoas, né, essa máfia que os caras chamam lá, que academia é uma máfia na qual você só pode falar o que eles querem que você fale, né? Tem essa coisa também importante, né? Essa máfiazinha, entendeu? Círculo fechado e viciado, né? Nas mesmas ideias tortas, né? Então, se você é um ateu, ou você é um desses acadêmicos aqui, que você quer explicar a religião, e você não entende o que tem dentro da religião, dentro da teologia, dentro do contexto de verdade, né? Tira essa coisa toda por fora, né? Quando você vai, você não entende aquilo ali, e você chega e define, não, religião, como o Pateta lá do site, o cara que faz a entrevista com os ateus, né? Eis isso, o Pateta. Ah, não, religião é um sistema de troca, você dá aqui, você dá uma coisa para receber outra. Cara, se você faz isso, eu digo para você, você não está fazendo favor para ninguém, você está fazendo um desfavor. Tá certo? Isso é um crime contra a humanidade, contra a natureza das pessoas, contra a esperança das pessoas. Por quê? Porque você está passando informações falsas e mentirosas sobre qual é a natureza da religião, do que eles podem esperar da religião. Você está pegando uma série de pessoas que poderiam ver a vida delas de outra maneira, ver a relação dela com outras pessoas de outra maneira, e entender, e podia, não, você está ali, não, estou formatando aqui, não, é um sistema de troca. Se a sua genialidade, estudar anos e anos para definir que religião é um sistema de troca, cara, lamento. Cara, eu lamento por você, cara. Faz assim, nasce de novo e começa tudo de novo, porque, cara, você não entendeu nada nesta vida. Quem sabe na próxima você consiga ter mais sorte. Mas nessa, cara, você é um infeliz, cara. Infeliz mesmo, né? O cara que junta lá, ex isso, ex aquilo, ex média, para dizer, eu me enganei, não era nada daquilo. Cara, a pessoa que viveu tanto tempo dentro da religião e não conseguiu reconhecer a mão de Deus na vida das pessoas, na vida do mundo, aqui em volta. Cara, essa pessoa não aprendeu nada, a pessoa obtusa, a pessoa precisa de muita ajuda. Essa pessoa que você está falando, o ex, e você também, que é mais um para fazer isso, tá? Mas essa minha insatisfação que eu estou aqui tão agressivamente colocando, né? Vale para todo mundo que faz a mesma coisa. Então, seja pastor, seja pai de santo, seja Loixá, Balorixá, Babalaô, qualquer pessoa, né? Acadêmico e não sei o que, historiador, qualquer um que queira traduzir essa nossa relação com Deus, ou a razão pela qual as pessoas se associam a uma religião, que procura entender as pessoas como, da mesma forma como a esperança é um sentimento natural nas pessoas, a fé é outro sentimento de forma absurda que brota das pessoas o tempo todo. Se você define isso como um sistema de troca, e eu sou aqui o pedágio para você, como, né, teve gente que disse que teve um famoso bispo de uma igreja evangélica, neopentecostal, né, sempre eles, né, dizem, não, se tem Deus lá, eu sou o pedágio, né, entre eles, é igual, né, quando o cara se definiu entre o pedágio entre nós e Deus, na realidade ele não é nenhum idiota, nenhum mau caráter, cara, assim, não, ele é um mau caráter, mas ele não é nenhuma pessoa criativa para essa fase, ele fez a mesma coisa que fizeram os sacerdotes do templo de Jerusalém, que depois do exílio da Babilônia, transformaram a religião no monoteísmo, estabeleceram eles como os pedágios entre a população, entre os judeus e Deus. O pedágio você tinha que pagar no templo, para qualquer coisa, para falar, para rezar, para pedir, para não sei o quê. E mataram o tal do rei lá, o último rei que teve lá, eu já não lembro, mas Jerobabão, qualquer coisa, um nome desse bosta qualquer lá. E aí eles tomaram o poder e se estabeleceram como pedágio. Então, esse cara, né, o bispo lá, não tem nada de especial não, ele apenas aprendeu direitinho, já entendi como eu vou fazer, ele só repete o que os caras fizeram, cara. Transformaram isso tudo num pedágio, um pedágio do qual tinha que passar por ele. Então, olha só, todo mundo que está nesse pacote, né, de novo, além dos negócios, é todo mundo o mesmo escória, são a mesma escória da sociedade. Pessoas que quando você procura porque você quer uma relação com Deus, quando você quer entender a sua vida, porque você quer entender as coisas que lhe acontecem, quando você procura saber por que as coisas não estão tão bem, por que eu não consigo um rumo, por que eu não estou me sentindo feliz, porque eu não estou me sentindo realizado,
Por que essas dificuldades aparecem? Quando você vê que essas coisas normais da vida de todo mundo, essas aspirações de todo mundo quer, por que eu não sou feliz quando eu gostaria de, por que eu não nasci e sofri tanto? Essas questões, quando as pessoas procuram, elas vão assim, vamos traduzir isso aqui, é o seguinte, oferendas, não, te dou uma coisa, né, e você vai ter tudo resolvido de volta. Se as pessoas traduzem essa relação dessa maneira, todas elas fazem parte do mesmo grupo que é a escória humana da sociedade, que está aí para usurpar a outra parte, tá certo? Então é isso que eu queria falar sobre esse tema. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, reclamações, polêmicas, bota nos comentários, abrimos esse tema mais uma vez. Abraço a todos.